qual é o seu problema? Eu vou lhe dizer qual é o seu problema. Quais são os vossos problemas? Seu problema, meu amigo, é que você não tem fé. Porque a fé é o firme fundamento. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, cuidado com esses provérbiozinhos, com esse maldito evangelho falso que você ouve por aí. Por exemplo, existe um provérbio que diz assim: cuidado a fazer muito pelo ingrato, no final ele diz que não te pediu nada. Muito CC besta usa isso aqui, porque CC besta ele não tem fé, CC besta ele não tem coração, CC besta ele não faz caridade, CC besta não tem piedade, CC besta não tem misericórdia de ninguém. Porque CC besta e o pregador do falso evangelho, ele prega por interesse, ele dá as coisas por interesse, ele dá um, quer dois, ele é um investidor, ele é um vigarista bíblico, um pistoleiro, um interesseiro. Então, qual é o seu problema? Não dê ouvidos a esse provérbio maligno e não faça investimento. Por exemplo, você dá alguma coisa a alguém, não queira gratidão dele. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar aqui e eu vou trazer aqui para você o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Cristo. Olha aqui, ó. Você vê aqui em 1 Pedro. Qual é o seu problema? Aqui, ó. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Por que a fé é mais preciosa do que o ouro? Porque se você tiver fé, você lança o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, tu acharás. A fé é mais importante do que o ouro, do que o dinheiro. Porque como está escrito lá no provérbio de Salomão, Salomão, aquele filho de Davi, que reinou lá 700, 800, 1000 anos de Cristo. O que foi que ele disse? Não, o que foi que ele disse? Ele disse assim, ó, ao Senhor empresta, está lá no Provérbios, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, esse provérbio de Salomão derruba essa vagabundagem de gratidão. Quando você dá uma coisa para alguém, quem vai te pagar é o Senhor. Quem recebeu o favor, se você deu alguma coisa para alguém, a pessoa não tem que ficar grato a você. Porque você só fez a obrigação que você tem que fazer, que é dar aos pobres. Quem vai te pagar é o Senhor. Então esse provérbio vagabundo de gratidão, isso é mentira, rapaz. Porque é o seu dever fazer coisa para o pobre. Quando você faz coisa para o pobre, você está fazendo para Deus. Aqui está a fé. Qual é o seu problema? O seu problema é que não tem fé. Quem tem fé lança o pão sobre as águas. Quem tem fé empresta ao pobre, se compadece do pobre, dá ao pobre. Então, se você dá alguma coisa para o pobre, ou empresta alguma coisa para o pobre, tipo emprestar o carro, tipo emprestar uma ferramenta, tipo emprestar uma escada, tipo emprestar alguma coisa, seja qualquer coisa que for, quando você faz para um pobre, quando você empresta para o pobre, ou dá para o pobre, você está fazendo para quem? Para o Senhor. E ele lhe pagará o seu benefício. Então o pobre não tem que ficar gratidão com você merda nenhuma. Você fez a sua obrigação. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Pegou? Olha aqui. Olha aqui. São Mateus aqui. Senhor, então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, o Senhor Jesus aqui, lê aqui em São Mateus 25 depois, quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. O Senhor Jesus disse isso. Então quando você faz uma coisa, quando você faz isso aqui, você está fazendo para o Senhor Jesus. E Ele lhe pagará, como disse Salomão aqui, há 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2023.
Então, mais de 3.000 anos atrás, Salomão disse aqui. Quem não prega isso aqui é comerciante, é estelionatário. Quem não prega o verdadeiro evangelho, esse aqui é o verdadeiro evangelho. Então, quando você faz para um pobre, para um necessitado, pobre não quer dizer somente pobre, sabe? Para uma pessoa, porque, sabe? Quando você faz a uma pessoa, a um irmão da comunidade CCB, a uma irmandade, quando você faz a um irmão necessitado, você está fazendo por Senhor e ele lhe pagará. Quando você não faz, ele não está fazendo por Senhor. E aí você se lasca. E aí você plantou o quê? Nada. Porque quando você faz por Senhor, você está plantando. Quando você não faz, você não está plantando. É por isso que CCB e o maldito ministério não recebe merda nenhuma. É tudo fake. Porque eles não fazem. Porque quando eles fazem, eles querem gratidão. Gratidão a merda, está escrito aqui. Vou repetir. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Aqui está escrito em Provérbios. Na Bíblia está escrito no Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou em São Mateus. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Aqui, ó. Então ele lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, a mim não fizeste. Quando você não faz, e aí o vigarista, o estelionatário diz que obras não salvam. Quando a água bater na bunda, você vai ver. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Porque se você faz, é justo. Se você não faz, você é ímpio. Ímpio não é quem está no mundo, não. O ímpio não é quem é ateu. Ímpio não é quem é católico ou fora. Ímpio é quem não faz as coisas. Quem prega evangelho e Bíblia e não prega essas coisas é ímpio. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé, você não vai se compadecer do pobre. Se você não tem fé, você não vai se compadecer do necessitado, daquele que tem fome, daquele que está nu, daquele que está enfermo, daquele que é peregrino e você não hospedou. O CCBista só hospeda o ancião, quem tem dinheiro. Por quê? Porque não tem fé. Quem tem fé lança seu pão sobre as águas. Quem fé se compadece e dá ao pobre, não empresta, que nem disse lá o rei Davi nos Salmos lá. Os Salmos que o maldito ministério prega todo dia no maldito culto de jovem à noite. O Salmo. Mas eles não pregam esse tipo de Salmo. Quem tem fé faz lá, acho que é no Salmos 40, que o salmista falou lá, o homem de bem se compadece e dá e não empresta. Por que ele faz isso? Porque ele tem fé. Porque se a pessoa não tiver fé, ele não lança o pão sobre as águas. Se a pessoa não tem fé, ele não tem misericórdia. Então, quando ele dá alguma coisa a alguém, ele quer gratidão. Quer que a pessoa todo dia fica: mano, Deus abençoe por aquele negócio lá. Mano. Aí, sabe? Gratidão é uma ova, rapaz. Quando você faz para alguém, você está fazendo para o Senhor. Quando você não faz para alguém, não está fazendo para o Senhor. Não vai receber merda nenhuma, porque você é ímpio. E os ímpios, aqui ó, irão para estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pegou a visão do cavaleiro aqui? Então seu problema, meu amigo, é fé. Porque a fé é mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro, você vê lá um banco, você guarda o dinheiro num banco aí, ele quebra. O ouro varia, vamos botar aqui um supositório, $100 o quilo. Aí quando o banco quebra lá, e o ouro, sabe? Acontece alguma coisa lá, o ouro cai o preço e você fica preocupado. Mas a fé não, porque a fé você fez e você fez para Deus. E para Deus não tem dólar subindo ou caindo, não tem bolsa subindo ou caindo, não tem banco quebrando ou faturando com ações. Lá não tem tempo, lá o ladrão não chega, nem a ferrugem. Então no tempo determinado você lançou sobre as águas, você vai colher, meu amigo. Não tem tempo ruim. Então, você é para lançar sobre as águas vão te trazer o que você lançou. Não vai ter tempo ruim, não vai ter alguém lá botando uma barreira no rio, represando a água do rio. Não, vai vir. Então o seu problema é a fé. Por isso que Salomão disse isso lá, o Senhor Jesus falou aqui em São Mateus, o apóstolo Pedro falou, todo mundo falou. Mas cuidado com os pecadores que pegam só um evangelhozinho mercantil. Só fala coisa boa para você enganar você, seu otário trouxa. Zé Mané.
Então, nada de gratidão. Dê, empreste, você está fazendo para o Senhor. E depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 até com 8. Sabe? E não terá tempo ruim. Por quê? Porque seu problema é fé. Ou falta de fé. Compreendeste? Pegou a visão aqui? É um conselho aqui grátis, hein? Grátis. Quando, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes, então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos. Então ele responderá e dizendo, não fizeste a mim, não fizeste a esses meus pequeninos, a mim não fizeste. E se não me fizeste, por que não fizeram? Porque não tem fé. Mas se o Senhor Jesus estivesse em pessoa ali, transformando água em vinho, aí faziam. Mas como Jesus foi, aí deixou os pequeninos dele aqui, aí não faz. Porque não está vendo o Senhor Jesus. Se não está vendo, não tem fé. Ou é Tomé, entendeu? É Tomé. Então ser besta não faz por quê? Porque não tem fé. É Tomé. Então quando ele faz uma coisa, ele quer receber. Você faz de dia um favor para um ser besta? Um ser besta faz de manhã um favor para você, de noite, quando você está ali já fechando a porta para dormir, ele já chega e já quer lembrar você que você tem uma dívida com ele. Fez um favor. Ele quer um agradecimento pelo aquilo que ele fez para você. É um mercador. Ele faz, mas ele quer. Aí ele faz uma coisa para você, um favor para você, você retribui, mesmo assim ele quer a gratidão para sempre. Por quê? Porque ele não tem fé, meu amigo. Por isso que esse besta faz uma coisa para um ancião, para outro ali na igreja, dá a coisa para o templo. Porque no templo ele tem um reconhecimento dos ser bestas. Então ali ele ganhou. Por isso que ele não faz em off. Por isso quando você está necessitado, ele não chega em off para fazer a coisa para você. Porque ele não tem fé. Ele não confia nisso aqui. Ele não confia no Provérbio 19. Ele não confia em São Mateus. Ele não confia lá na Escritura. No Evangelho, não confia. Porque não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você não faz. Sem fé você não suporta. Você vai fazer sem fé, você vai levar um tapa na face e dar o outro. Você vai perdoar 70 vezes 7, sem fé. Sem fé você vai aguentar a chatice da sua esposa. Ou a esposa aguentar a chatice do marido, que é você, que deixa a toalha toda hora lá no banheiro, molhado, é um preguiçoso, não tem coragem nem de estender a toalha. É só com fé para aguentar você, rapaz. E aí, sucessivamente, a sua chatice. E você não melhora. Tá perdendo. Olha o tic-tac do relógio, hein? Fica esperto, não. Então é com fé que faz essas coisas. Uma pessoa te ofende aí e você fica na sua. Por quê? Você tem fé que Deus vai dar um sacode nele. Vai se vingar. Vai se vingar, fazer justiça. Se não tem fé. Se você não tem fé, faz que nem um maldito ministério. É nosso departamento jurídico, nós temos advogado. Por raio que o pátio, seus advogados, seus merda. Por quê? Porque é um povo sem fé. Então, sem fé, confia no departamento jurídico, no advogado, no médico. Né? Temos nossos direitos, porque nossos direitos. Por quê? Porque não tem fé. E a Escritura diz aqui que a minha é a vingança. Eu recompensarei. O Senhor recompensa tudo. O bem e o mal que você faz. Se ligou aqui na parada? Até mais.